Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. Quero ler com os irmãos esses versos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e os seguiram. No ano 1950, o Brasil viveu uma das maiores decepções de sua história esportiva. Mais precisamente, no dia 16 de julho de 1950, 200 mil pessoas encheram o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Alguns aqui, quem sabe, eram vivos já naquele tempo. Eu nasci algum tempo depois, bastante tempo depois, aliás. Mas naquela tarde de 16 de julho de 1950, 200 mil pessoas encheram aquele estádio na expectativa de que o Brasil seria pela primeira vez campeão da Copa do Mundo de Futebol. E então, aquela multidão ali reunida, os jornais já haviam inclusive editado as suas manchetes, esperando apenas que o jogo acontecesse, para que então se divulgasse o primeiro título mundial do futebol brasileiro em Copa do Mundo. O Brasil começou bem o jogo, mas no primeiro tempo não aconteceu nenhum gol. No segundo tempo, aos 2 minutos, o Brasil abriu o placar com um jogador por nome Friaça. E assim aquela multidão vibrava, contando com uma vitória heróica da seleção brasileira, que apenas o empate era o suficiente para que o Brasil fosse campeão. Porém, aquela festa toda começou a ser estragada aos 21 minutos, quando a seleção do Uruguai empatou o jogo. E a coisa piorou quando aos 34 virou o jogo de 2-1. E o Brasil perdeu em casa a chance de ser campeão mundial na Copa do Mundo de Futebol. Isso foi no ano 1950. Muitos acreditavam que aquele sonho havia morrido, mas a história não terminou em 1950.
No ano 1958, a seleção brasileira foi então campeã pela primeira vez. Em 1962, o Brasil repetiu a façanha e foi bicampeão. Em 1970, novamente, o Brasil tricampeão da Copa do Mundo. E até que em 1994, tetracampeão, e em 2002, pentacampeão mundial. O Brasil é o único país do mundo que foi campeão da Copa do Mundo de futebol 5 vezes. Mas essa história de 1950, ela trouxe muita decepção, porque seria a chance de ser campeão em casa. Hoje o Brasil continua sendo a única seleção pentacampeã do mundo e vem correndo atrás do seu 6º título desde 2006. Mas o fracasso de 1950 foi real, a dor ela foi real, as lágrimas foram reais, mas aquele fracasso não teve a palavra final. A história do futebol nos ensina que uma derrota não precisa definir um destino. Contudo, mais do que o futebol, o Evangelho nos mostra algo ainda muito maior. O Evangelho nos mostra que o fracasso, ele pode ser uma experiência que eu e você experimentemos em algum ou alguns momentos da vida, mas nós não precisamos ser um fracassado. Você pode fracassar, mas você não precisa viver como um fracassado. O Evangelho nos mostra, e aqui no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós encontramos homens que haviam fracassado em sua profissão. Pedro e seus amigos, eles passaram a noite inteira pescando e não apanharam nada, nada mesmo. Eles voltaram cansados, frustrados e de mãos vazias. Tudo indicava uma história de fracasso, mas foi justamente naquele cenário de derrota que Jesus apareceu. O que o futebol pode ilustrar de forma limitada, o Evangelho demonstra de maneira perfeita. Deus, ele é especialista em transformar fracassos em recomeços, derrotas em testemunhos e pessoas quebradas em instrumentos para a glória de Deus. Em 1950, a seleção brasileira perdeu, sim, e perdeu feio, perdeu em casa, trouxe muita decepção. O goleiro da seleção daquele tempo era um goleiro vascaíno, o Barbosa. Ele disse que no Brasil a pena máxima de condenação de um criminoso é de 30 anos. Ele disse há tempos atrás, mas até hoje eu ainda carrego uma culpa, uma punição, que eu não consigo me livrar dela, de ter tomado aquele segundo gol, aos 34 minutos do segundo tempo. Depois o Brasil ganhou 5 títulos, e essa semana vai dar mais uma largada em busca do seu 6º título. Se vai ganhar ou não, não sabemos, só Deus conhece o fim dessa história. Em Lucas capítulo 5, Pedro perdeu uma noite de pesca, não uma partida de futebol. Ele perdeu, sim, perdeu o tempo durante uma madrugada, mas ele encontrou no dia seguinte o Salvador e teve a sua vida transformada para sempre. Porque quando Jesus entra em cena, o fracasso nunca é o fim da história. E à luz dessa gloriosa verdade, nós vamos extrair algumas lições desta emocionante história que nos enche de esperança. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que todos nós já sabemos.
O fracasso é uma realidade da vida. O fracasso é uma realidade da vida. Jesus chega àquela praia, à beira daquele grande lago, e Jesus ali se encontra com alguns pescadores. Dentre eles, Simão, que depois vai ter o seu nome mudado para Pedro. E Jesus, ele diz a Simão em um determinado momento que eles deveriam retornar para as águas e lançarem as redes ao mar. Diz o texto que Simão disse: mestre, nós já temos trabalhado toda a noite e nada apanhamos. O que Pedro estava dizendo é: todos nós conhecemos já como está o mar hoje. O mar hoje não está para peixes. Meus irmãos, todos nós também conhecemos a dor do fracasso. Há fracassos profissionais, há fracassos familiares, há fracassos ministeriais, há fracassos espirituais. E talvez as nossas maiores crises na vida não acontecem quando tentamos e perdemos, mas quando fazemos tudo o que sabemos fazer e ainda assim nada acontece. Pedro era um profissional experiente. Ele conhecia o lago, ele conhecia os peixes, ele conhecia os melhores horários para se pescar. Mesmo assim, ele passou a noite inteira sem resultado. O Senhor permitiu esse fracasso para preparar Pedro para o milagre que viria. E a partir disso, a gente compreende que nem sempre o esforço significa sucesso. Nem sempre o esforço significa sucesso. Muito embora Deus abençoe, na maioria das vezes, o nosso esforço, mas o nosso esforço, por maior que seja, não determina o sucesso. Nós vivemos numa cultura que ensina que dedicação sempre traz resultados, mas isso nem sempre é verdade. Alguém pode estudar e estudar muito e ainda assim não conseguir passar num concurso que tanto deseja. Alguém pode se esforçar e pode se dedicar e tentar construir uma família e mesmo assim as coisas saírem do trilho e não terem um desfecho como se sonhou. A Bíblia conta acerca de um pai muito bom, na parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Aquele homem era um homem bom, um homem generoso, um pai cuidadoso, um pai disposto a abraçar os seus filhos em quaisquer circunstâncias que forem. Mesmo assim, um de seus filhos quis um dia ir embora de casa e foi. Fracassos. A Bíblia nos mostra que nem sempre o nosso esforço significa sucesso. Muitas vezes trabalhamos, planejamos e nos esforçamos sem alcançar o que desejamos. Isso é uma realidade. Também, meus irmãos, aqui conseguimos compreender que os melhores servos de Deus, eles estão sujeitos ao fracasso. Se nós olharmos na história bíblica, vamos perceber que tantos e tantos homens e mulheres de Deus também experimentaram o fracasso. José do Egito, Moisés, Davi, Jonas, próprio Pedro aqui no texto, João Marcos. Isso reforça uma verdade central do Evangelho. Na Bíblia, Deus não é conhecido por usar pessoas perfeitas, mas por restaurar pessoas quebradas. O fracasso não é o fim da história daqueles que pertencem ao Senhor. E Deus usa os fracassos para, muitas das vezes, nos lapidar e nos preparar para que assim Ele possa nos usar de uma maneira ainda muito maior e melhor.
Enquanto nos achamos, às vezes, suficientes, dificilmente nós buscamos ao Senhor de todo o coração. Mas quando nós vemos o quão limitados somos, então nós nos quebrantamos, nos colocamos de joelhos e aos pés do Senhor para buscar pela sua misericórdia e graça. As redes vazias não foram uma sala de aula para Pedro. Elas foram, na verdade, a grande prova na vida de Pedro. Talvez você esteja vivendo um tempo de redes vazias no casamento, redes vazias no ambiente familiar, redes vazias no ministério, redes vazias no seu trabalho, redes vazias na vida espiritual. O fracasso pode ser o melhor lugar aonde Cristo está nos preparando para uma obra ainda muito maior. Mas o fracasso, ele é uma realidade. O que aconteceu aqui nesse texto não é uma parábola, não é um conto, não é uma piada, foi algo real. Aqueles homens estavam cansados depois de terem pescado uma noite inteira e não ter pego nenhum peixe sequer. Uma segunda lição que aprendemos também nesta passagem é que a obediência a Jesus, ela supera a lógica humana. O Senhor Jesus diz para Pedro e os seus amigos: voltem para o mar e lancem as redes novamente. Eles já estavam lavando as redes. Significa que eles não tinham mais intenção de voltar, pelo menos naquele momento. Até mesmo porque, pela lógica humana, não seria o melhor momento, com o sol raiando no céu, voltar ao mar para a pesca. O melhor momento seria à noite, principalmente pelas madrugadas. E eles estão lavando as redes para consertar alguma que possível estivesse danificada, para prepará-la para, em uma outra oportunidade, quem sabe na noite seguinte, retornar ao mar, mas não naquele horário. Por isso que, humanamente falando, a ordem de Jesus, ela não fazia sentido. Os pescadores sabiam que aquele não era o horário adequado para pescar. Mas Pedro faz algo extraordinário. Pedro diz assim: sob a tua palavra lançarei as redes. Ele troca a sua experiência pela confiança na palavra de Cristo. E esta é uma das maiores demonstrações de fé prática encontrada nos evangelhos. É quando o Senhor ordena a fazermos algo que vai contra a lógica humana. Muitas e muitas vezes o evangelho nos encontra exatamente para nos fazer ir na contramão daquilo que a lógica nos diz que devemos fazer. Pedro não compreendia tudo, mas obedeceu em tudo. E isso nos traz então algumas lições. A fé verdadeira, ela obedece antes de entender. A gente não precisa entender tudo. A gente deve obedecer em tudo. Mas entender, muitas das vezes a gente não vai conseguir entender. Porque os desígnios de Deus, os planos de Deus, o jeito de Deus, muitas vezes estão extremamente além da nossa capacidade de compreensão. A obediência não depende da explicação completa de Deus. Depende da nossa confiança total no caráter de Deus. Nisso sim. E devemos crer, meus irmãos, que a palavra de Cristo, ela nunca falha. Nunca falha. O pescador falhou. A técnica falhou. A experiência falhou.
as previsões humanas falharam, tudo falhou, mas a palavra de Jesus permaneceu infalível. Tempos atrás, cantávamos um hino de Sueli, sobrenome eu nem me lembro, mas era de um LP chamado Deus Não Falha, lançado no ano 1982. E este hino dizia assim: pode falhar o amigo, pode ser que o perigo venha me cercar. Pode falhar o irmão e pode o meu coração me enganar. Pode falhar o parente, mas eu sigo em frente, só quero cantar. E pode falhar tudo, minha fé não mudo, Deus não falhará. Meu Deus não falhará, meu Deus não falhará. Mesmo no maior perigo, Ele está comigo, pronto a me ajudar. Meu Deus não falhará, meu Deus não falhará. E vindo a tristeza, eu tenho certeza, Deus não falhará. A segunda estrofe chega a ser mais ainda pessoal para nós, quando nos lembra que homens fiéis falharam, pois não resistiram à pressão carnal. E hoje ainda falham, pois se atrapalham com o mundo mau. Pode falhar a igreja, por mais forte que seja, também pode falhar. E pode falhar tudo, minha fé não mudo, porque Deus não falhará. Ele não falha. Meus irmãos, os maiores milagres, eles acontecem, sabe aonde? Do outro lado da obediência. A gente obedece e aí a gente encontra os milagres do outro lado da obediência. Jesus disse aos discípulos: atravessem e lancem as redes novamente. E diz o texto que a rede cheia foi consequência da confiança. A bênção não veio antes da obediência. A bênção veio depois. Veio depois dela. Há momentos em que Deus nos chama a confiar quando tudo parece contrário. A esperança, ela renasce quando nós decidimos dizer: Senhor, eu não entendo completamente, mas sob a Tua palavra eu lançarei as redes. Eu lançarei as redes. A terceira lição que este episódio nos ensina é que Jesus transforma quem experimentou o fracasso nos seus maiores discípulos. Veja bem, Pedro e os seus amigos, eles voltam ao mar, jogam as redes, e quando eles puxam as redes, diz a canção infantil que as redes vieram cheias de peixinhos. O maior milagre da passagem, no entanto, não é a quantidade de peixes. O maior milagre da passagem aconteceu em terra, porque quando Pedro e os discípulos chegam em terra, com aquela pesca chamada de maravilhosa, e sabe que outro dia, o Tiago está no seminário, né? Está estudando, fazendo teologia. E aí ele chegou em casa e às vezes a gente tem assim já alguns debates, né? Porque ele ouve certas coisas e ele quer aprofundar mais e a gente senta à mesa para discutir determinados assuntos teológicos, 10h30, 11 horas da noite, que é a hora que está fresco na cabeça dele, né? E ele quer tirar alguma dúvida. E outro dia ele me fez uma pergunta que eu não tinha ainda parado para pensar. Ele falou: pai, pensa bem. É dito que o primeiro milagre realizado por Jesus foi as bodas em Caná da Galileia. Mas e esse milagre aqui? Foi antes daquele. Porque lá os discípulos já haviam sido comissionados, chamados por Jesus, e aqui Jesus está chamando os discípulos ainda. E eu disse: sabe que faz sentido? Então aquele foi o segundo. O primeiro milagre foi esse. Mas o primeiro milagre mesmo não foi esse dos peixes. O primeiro milagre foi o Pedro. O Pedro de joelhos agora dizendo para Jesus: Senhor, afasta-te de mim porque eu não sou digno.
Eu sou alguém ruim demais para o Senhor abençoar tanto. Eu sou um homem pecador. Talvez nas palavras de Paulo, como disse mais tarde aquele apóstolo, Pedro pudesse dizer: eu sou o pior dos não pescadores, mas o pior dos pecadores. E o Senhor realizar um feito desse, eu não sou digno nem de estar aqui próximo. Então, Senhor, afasta-te. Eu sou muito ruim para o Senhor fazer alguma coisa na minha vida. E foi naquele momento, então, que há um milagre em que Pedro reconhece o seu estado de homem mau e pecador, estado esse que todos nós temos por natureza. E Pedro ali impressionado com Jesus, quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim. O que Jesus faz? Jesus diz: Pedro, você tem razão, então fica por aí com a sua turma, de pecadores, que eu vou embora, porque não vou perder tempo com você. Foi isso que Jesus fez? Não. Talvez Jesus pudesse dizer naquele momento o que ele foi dizer lá na casa do Zaqueu, quando as pessoas criticaram por ele ter entrado na casa de Zaqueu. Eu vim, Pedro, exatamente por causa de você. Eu vim exatamente por causa de pecadores assim. Ali aconteceu um milagre. O milagre da salvação. O milagre da regeneração. O encontro com Cristo produziu quebrantamento em Pedro. Ele viu a grandeza de Cristo diante da sua pequenez, diante da sua indignidade. Ele não ficou impressionado apenas com os peixes, ele ficou impressionado com Jesus. Pedro não se exaltou dizendo para os seus amigos: veja que grande pesca eu conquistei, eu consegui. Aquela não se tornou uma história de um pescador, se tornou a história de um pecador que se rendeu aos pés de Cristo. E como disse, Cristo não rejeita os pecadores arrependidos. Pedro diz: eu sou pecador. Jesus diz: e daí? O Evangelho, ele sempre responde à culpa com graça. Na casa de Zaqueu, as pessoas disseram: Jesus entrou na casa de um homem pecador. Jesus disse: esse também é filho de Abraão. Certo dia, alguns homens que se achavam mais santos do que os outros agarraram uma mulher pega em adultério, e certamente, pega em adultério, havia também um homem envolvido na situação, e eles agarram aquela mulher e não traz o homem, só traz a mulher até Jesus e joga ela diante de Jesus ao chão, e diz assim: essa mulher foi pega em flagrante adultério. E o que Jesus disse? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. O Evangelho sempre responde à culpa com graça. Na cruz, um daqueles dois ladrões que estavam sendo crucificados disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus transforma fracassados em instrumentos úteis. O pescador de peixes se tornaria pescador de homens. Jesus disse para Pedro: Pedro, levante-se. Eu vim exatamente para homens pecadores como você. E digo mais: a partir de hoje você não será um simples pescador de peixes. Você será um ganhador de almas, um pescador de homens. O seu fracasso nessa noite que passou não definiu o seu futuro. O seu futuro, ele é definido por mim. E eu estou definindo o seu futuro hoje, Pedro. Você será um pescador de homens. O chamado de Cristo é que definiu.
o futuro de Pedro. Talvez você tenha chegado hoje aqui, quem sabe carregando alguma culpa, alguma vergonha, alguma sensação de derrota. Jesus não está procurando pessoas perfeitas. Não. Ele está chamando pecadores arrependidos para segui-lo. É isso que ele está procurando e chamando. Eu quero concluir com os irmãos nesta primeira mensagem sobre ainda há esperança. Há esperança para quem fracassou. Lembrando que quando Lucas abre esta narrativa, nós não vemos um homem vivendo um grande sucesso, mas nós vemos um pescador de redes vazias. Entretanto, aquilo que Pedro considerava um fracasso era apenas o palco onde Cristo manifestaria a sua graça. Na Bíblia, frequentemente Deus permite que os seus servos cheguem ao fim de suas próprias forças para que descubram a suficiência do poder divino. Pedro começou o dia com velhas redes e ele terminou o dia com uma nova vida. Pedro começou o dia com as redes vazias e ele terminou o dia com uma vida cheia de propósito. Pedro começou o dia como um pescador frustrado e ele terminou o dia como um discípulo chamado. Ele começou o dia olhando para o seu fracasso e ele terminou o dia olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A esperança não nasceu quando as redes se encheram. A esperança nasceu quando Pedro encontrou Jesus. Porque onde Cristo está presente, o fracasso nunca tem a palavra final. Ainda há esperança para quem fracassou. Ainda há esperança para quem fracassou. Eu não sei como está a sua vida, eu não posso dizer com certeza como você se encontra hoje. Em que fase da vida você está vivendo? Se uma fase de muitas vitórias, ou quem sabe uma fase em que há algumas derrotas, talvez na área familiar, na área financeira, na área ministerial. Mas uma coisa eu sei que o Jesus a quem nós estamos seguindo, Ele pode encher a nossa vida de esperança. E quando Ele assim faz, nós vivemos em meio aos fracassos e derrotas, mas na certeza de que Ele está conduzindo a nossa vida para momentos de grandes vitórias, de grandes peixes. Diga para o seu vizinho de culto nesse momento: há grandes peixes à sua espera. Grandes peixes. Eu não sei se você está necessitando de grandes peixes, mas se você precisa de grandes peixes, porque a sua pescaria, quem sabe, tem sido um fracasso, há grandes peixes à sua espera. Obedeça a voz do mestre quando diz: lançai as redes. Pastor, o que significa lançar as redes? Significa dar um passo de cada vez em obediência àquilo que Jesus está nos dizendo em sua palavra. E o que Jesus nos diz em sua palavra? Muita coisa. Mas pelo menos 3 eu gostaria de lembrar aos irmãos nesta noite. Quando ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. 3 coisas então, simples. Negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e segue-me. Siga-me, venha. Ou seja, nós não podemos ficar parados, estacionados. A nossa vida, a vida cristã, ela precisa ser vivida em constante
trajetória. Não podemos parar. Precisamos avançar. Precisamos seguir o nosso Mestre. Por isso que oração é importante, conhecimento da palavra é importante, comunhão é importante, servir é importante, porque tudo isso faz parte da nossa caminhada seguindo a Jesus. E se nós estivermos seguindo a Jesus, juntos, meus irmãos, eu não tenho dúvida de que grandes peixes nós vamos conseguir recolher, pescar, milagres acontecerão. Pensa comigo, estarmos como Igreja Batista Jardim Surubi, vivendo esse momento tão especial que estamos vivendo, esse momento em que um evento como o de ontem, em que aqui tantos e tantos irmãos, ao longo de várias semanas, vieram se preparando, trabalhando, servindo, e depois na última semana, então, todo mundo se unindo, para que assim pudéssemos ter ontem esse momento tão abençoado e abençoador, tanto para a nossa vida como igreja, como para todas as pessoas que por aqui passaram, e que de alguma forma puderam estar no nosso meio, no nosso arraial. Literalmente estávamos ontem fora das quatro paredes, na rua ao lado, na rua da frente, aonde estávamos ali servindo as pessoas com alegria, cumprimentando, orando pelas pessoas. Quantas pessoas, irmão Odete, passaram lá pela tenda da oração? Que bênção que foi! Quantas pessoas foram servidas ali nas barracas e puderam perceber a alegria, o brilho de Jesus na nossa vida? E é isso que fará diferença, para que assim a gente consiga despertar interesse em mais e mais pessoas para quererem a mesma fé, o mesmo Jesus que nós temos. Mas para isso a gente precisa continuar seguindo a Jesus cada dia de nossa vida. Para isso a gente precisa estar cada dia mais e mais próximos de Jesus e próximos uns dos outros. E então o nome de Cristo será glorificado através de nós e em nós. Nós vamos nesse momento final deste culto, como eu já disse aos irmãos, queremos ter um momento de gratidão a Deus por todos os irmãos que trabalharam incansavelmente para a nossa festa do milho de ontem. Meus irmãos, eu gostaria de, nesse momento, convidar os irmãos, todos os irmãos que puderem. Aqueles que não puderem, eu sei, às vezes, a locomoção não é muito fácil, mas se você puder, vir aqui à frente, ao altar do Senhor, para que nós pudéssemos estar orando pela nossa igreja, agradecendo juntos pela nossa festa do milho de ontem. Se você puder, venha. Você também que está nos visitando, que tem nos visitado, venha também. Nós queremos nesse momento orar agradecendo a Deus. Repito, os irmãos que porventura não puderem, pastor, a minha locomoção até aí é mais difícil, sem nenhum problema, pode ficar aí mesmo na poltrona, não há problema algum. Mas nós queremos nesse momento agradecer a Deus, juntos, agradecer por tudo que o Senhor nos abençoou na noite de ontem, especialmente, mas pelo que o Senhor tem abençoado a nossa igreja nesse tempo. Como o Senhor tem sido maravilhoso conosco, como Ele tem nos cobrido com a sua graça, e o Senhor tem grandes peixes para nós. O Senhor tem uma grande pesca para realizar através de nós. E nós vamos nesse momento agradecer e pedir ao Senhor, aos irmãos que trabalharam na nossa festa do milho, muito obrigado mesmo. Não tem como pagá-los, O que farei é pedir que o Senhor continue dando saúde a todos, abençoando a todos, para que possamos assim, unidos, continuar trabalhando nessa grande obra, nessa seara do Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esta noite, por este culto. O Senhor é digno de tudo. A nossa vida, Senhor, ela pertence ao Senhor. E tudo que nós fazemos e realizamos, nós queremos, Senhor, fazer para a glória do Teu nome, Senhor Deus. E queremos colocar diante do Senhor a nossa gratidão pela nossa festa do milho,
que aconteceu ontem. Muito obrigado, Senhor, pelo envolvimento de toda a igreja. Quantos irmãos trabalhando, ó Deus, empenhados, para que assim pudéssemos ter ontem uma noite tão alegre, tão festiva, ó Deus, aonde sentimos a Tua presença em todo o tempo. Como oramos ao final, ó Deus, nós hoje novamente Te agradecemos, porque não houve nenhum acidente, nenhuma intercorrência, Senhor, tudo na mais perfeita paz. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do Senhor sobre nós nesses dias. Que essa união, Senhor, que essa unidade de propósito, ela continue, ó Deus, sobre nós, para que assim como Igreja Batista Jardim Surubi, nós possamos continuar empenhados, servindo ao Senhor com alegria, para que assim, ó Deus, possamos experimentar grandes milagres do Senhor, conforme ouvimos nesta noite, ó Deus, até mesmo diante dos nossos fracassos, o Senhor vai nos preparando para um grande novo momento. E é isso que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. E nós Te agradecemos, Senhor, e toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Eu Te peço, Senhor, continue abençoando os nossos irmãos que aqui à frente estão, os que estão nos bancos, os que estão em casa e não puderam estar aqui hoje. Senhor, dê saúde a cada um de nós. Nos dê, Senhor, sempre essa esperança de que o Senhor está trabalhando em nossa vida, porque o Senhor deseja trabalhar através de nós para o resgate de muitas e muitas almas. Senhor, continue nos abençoando. É a oração que fazemos Te pedindo a Tua bênção para esta semana, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas glorificando o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e através de nós. Deus assim nos abençoe. Parabéns a todos. Continuemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Terminamos assim o nosso culto. Nossa cantina está ali, lembrando que hoje, generosamente, ela é gratuita, é 0800, passe por lá, tem ainda algum caldo que será oferecido a todos. Deus abençoe, amém.